A passagem de hoje é Gênesis 35, 1-8. Vamos ler juntos. Depois, disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então, disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então, deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim, chegou Jacó à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho cujo nome chamou Alom-Bacute. Amém. A passagem de Gênesis 35 que lemos juntos hoje está profundamente relacionada com a história do capítulo 34. Como todos ouviram na mensagem de domingo, no capítulo 34, há uma cena em que Diná, a filha de Jacó, sofre algo vergonhoso. Por causa disso, os filhos de Jacó atacam o povo de Siquém e cometem um massacre. Na verdade, essa é uma daquelas histórias que talvez fosse melhor se não estivesse na Bíblia. No entanto, ela aparece claramente nas Escrituras. Além disso, esses eventos ocorrem por meio do povo escolhido por Deus. Podemos dizer que essa imagem mostra bem a natureza fraca e pecaminosa do ser humano. Contudo, na passagem de hoje, vemos que Deus não os repreende, não os pressiona, nem os condena por isso. Embora o povo que deveria cumprir a aliança de Deus não demonstrasse uma atitude condizente, Deus não os repreende nem os pressiona, mas, ao contrário, vemos uma atitude de proteção para com a família de Jacó. Todos vocês conhecem bem a situação que a casa de Jacó enfrenta agora. Devido ao que aconteceu, eles se encontram em meio a um terrível conflito, no qual os papéis de vítima e agressor se inverteram. A família de Jacó, antes vítima, tornou-se agressora da noite para o dia. Agora, eles estão em uma situação em que precisam encontrar uma maneira de salvar suas vidas, fugindo da retaliação dos povos vizinhos. Normalmente, buscar uma forma de salvar a vida e preparar outra espada para a vingança seria o caminho do mundo, a história que sempre se repete. Se olharmos para a história do Antigo Testamento, vemos relatos de várias nações ao redor de Israel. A maioria delas são histórias de guerra, e a maioria dessas guerras são atos de vingança. A história das nações que aparece no Antigo Testamento é uma história de ódio, rancor, vingança, inveja e busca por mais poder. Foi para quebrar esse ciclo vicioso de vingança e ódio, essa história que se repete incessantemente, que Jesus veio a esta terra. Jesus recebeu sozinho toda a inimizade, o ódio e o desprezo, e assim, carregando o fardo dos pecados de toda a humanidade, morreu na cruz. O único modo de quebrar essa história repetitiva do mundo, esse ciclo vicioso do mal, essa prisão do pecado, é através da cruz de Jesus. Somente através da graça e do sacrifício da cruz de Jesus, esse ciclo vicioso pode ser quebrado. Relacionamentos quebrados podem ser restaurados e se tornar completos. É por isso que Deus está intervindo na casa de Jacó agora, pois, se deixados por conta própria, parece que algo terrível aconteceria. É evidente que os papéis de vítima e agressor apenas se inverteriam, e o ódio e o rancor transbordariam ainda mais. É por isso que Deus intervém. No versículo 1, ele diz: suba a Betel e se estabeleça lá.
Construa nesse lugar um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Em outras palavras, ele está dizendo: construa um altar para Deus, restaure seu relacionamento com ele, e só então os problemas emaranhados de sua vida serão resolvidos. É significativo que ele diga: ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. O que essa passagem significa é que Deus está fazendo Jacó se lembrar do voto que fez a ele no passado, enquanto fugia de seu irmão Esaú. Se olharmos para Gênesis, capítulo 28, versículos 20 e 21, está escrito: então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo e cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó faz este voto solene. Este voto é uma promessa, um juramento, um compromisso de que, se Deus apenas o permitisse voltar para a casa de seu pai, Jacó, que fugia de seu irmão com o coração cheio de medo, serviria ao Senhor completamente como seu Deus. Mas o que aconteceu? Jacó retorna em segurança para a casa de seu pai. Além disso, ele volta com uma grande família e muitas posses. Apesar disso, na vida de Jacó, não vemos nenhum sinal de que ele tenha acolhido o Senhor como seu Deus e vivido verdadeiramente segundo a sua vontade. Vemos apenas um Jacó ansioso, preocupado com qualquer ameaça à sua segurança. É por isso que Deus intervém. Deus o faz lembrar daquela promessa. Com seus próprios pensamentos e forças, Jacó não consegue cumprir a promessa, a aliança com Deus. Deus intervém pessoalmente, faz com que Jacó se lembre da promessa que fez e, para que ele possa cumpri-la, diz: suba a Betel. Suba e construa um altar. Há um equívoco comum na vida de fé. É a ideia de que cremos em Deus por nossa própria força. É a atitude de pensar que fazemos promessas a Deus e guardamos sua palavra por nossa própria capacidade. A linguagem parece um pouco difícil? Mas, amados, nós nunca podemos nos apresentar diante de Deus com nossa própria força e capacidade. Podemos pensar que conseguimos compreender as promessas de Deus, lembrar de sua palavra e obedecer por nossa própria força, mas de forma alguma podemos. É somente quando Deus intervém, nos faz entender e nos capacita que podemos nos lembrar da palavra, obedecer à palavra e permanecer no lugar da graça. O que teria acontecido se Deus não tivesse intervindo na vida de Jacó? Jacó teria pensado em subir a Betel? Teria pensado em construir um altar? De jeito nenhum. Mas Deus interveio. Sem repreender ou censurar seus erros, ele interveio, os fez lembrar da promessa feita a ele no passado e lhes deu a graça e a oportunidade de restaurar o relacionamento com ele. Ele os guiou de volta a Betel. Somente quando subimos a Betel, somente quando restauramos completamente o relacionamento com Deus, é que adquirimos a fé de que Deus está protegendo nossa família. Jacó não tinha como resistir, por sua própria força, à vingança dos povos vizinhos. A solução estava somente em Deus. Após ouvir a ordem de construir um altar em Betel, Jacó diz no versículo 2: disse, pois, Jacó aos de sua casa, e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Essa atitude de Jacó é um encorajamento à sua família para que se preparassem santamente, de forma digna, para construir um altar ao Senhor em Betel. Então, eles obedecem à ordem de Jacó. As pessoas que ouviram a ordem, como vemos no versículo 4, fizeram o seguinte: então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, perto de Siquém. Diz a palavra. Podemos ver essa atitude como uma decisão de abandonar todos os seus erros e falhas do passado, sua imoralidade, sua pecaminosidade, sua fraqueza, e de servir e seguir somente a Deus. É uma atitude louvável,
E como Deus trata o povo que decidiu servir somente a Ele? Se olharmos para o versículo 5, está escrito: quando eles partiram, o terror de Deus caiu sobre as cidades ao redor, e por isso ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Isso significa que Deus guardou e protegeu a casa de Jacó. Ele mudou a situação, os corações dos habitantes das cidades vizinhas, que estavam cheios de desejo de vingança. Não sabemos como, mas Deus interveio e fez com que um grande medo caísse sobre as cidades ao redor, para que não perseguissem a família de Jacó. Isso significa que Deus guardou, protegeu e guiou a família de Jacó, que, lembrando-se novamente da promessa a ele, construiu o altar em Betel. Na verdade, a família de Jacó não fez nada de bom. O desejo de proteger sua irmã Diná e vingar o mal que lhe foi feito pode parecer nobre, mas, com exceção disso, todas as suas ações foram claramente erradas. Foram claramente pecaminosas. Mas Deus não repreende nem censura seus pecados e erros. Deus teve compaixão de sua fraqueza, pois eles não conseguiam sair sozinhos daquele ciclo do mal, daquela prisão do pecado, e interveio. Ele foi até eles. Fez com que se lembrassem da promessa que fizeram a ele e lhes concedeu a graça de restaurar o relacionamento. Vamos olhar para nossas vidas. Na verdade, com nosso estado espiritual, com nossa força e capacidade, com nossa vontade, não podemos cumprir a vontade de Deus nem nos apresentar diante dele. Longe de cumprir a promessa e a dedicação que fizemos a Deus, talvez nossa realidade seja a de cometer atos vergonhosos dos quais não conseguimos encontrar uma saída. No entanto, independentemente de como somos, Deus faz com que nós, seus santos escolhidos, nos lembremos novamente do relacionamento com Ele, compreendamos a palavra, ansiemos por este lugar de adoração, de oração, da palavra, o lugar de Betel, e nos dá forças para avançar. Através disso, Ele nos leva a uma união completa com Ele. Assim, Ele nos ajuda e nos guia para que possamos viver cumprindo Sua vontade. Não é esta a graça de Deus? Gostaria que, através desta palavra, refletíssemos sobre o que devemos decidir e em que devemos obedecer em nossas vidas. Gostaria que refletíssemos se, apesar de nossa fé, ainda odiamos e temos rancor de alguém, e se não estamos presos em um pântano de inveja e cobiça, do qual não conseguimos sair. Será que não estamos tentando proteger nossa vida e nossa fé com nossa própria força e vontade, sem perceber a promessa de que Deus nos guarda e protege? Ou será que estamos pensando que podemos guardar nossa fé e cumprir nossas promessas a Deus com nosso esforço e vontade? Nada disso é possível com nossa força e capacidade. Somente quando restaurarmos o lugar de Betel, o lugar da palavra e da oração, o lugar de profunda comunhão com Deus, o problema com o qual estávamos lutando será resolvido. Parece que estamos fazendo e que podemos fazer, mas não podemos. Não há nada de bom em nós. Só podemos agir quando Deus intervém, nos dá graça e nos dá força. Qual é o lugar de Betel que precisamos restaurar? Qual é o lugar onde devemos deixar de lado toda a nossa vontade, esforço e empenho, e nos entregar completamente a Deus? Gostaria que refletíssemos sobre qual é a área onde Deus precisa intervir e nos dar sua graça. Espero que possamos começar este dia orando fervorosamente por isso. Peço sinceramente que todos nós possamos viver pela fé, na expectativa da graça de Betel que Deus nos concederá.